para o seu bebê. Sua meta é virar o ano sem contas atrasadas? A Energisa realiza com você. Use o 13º e tenha mais tranquilidade. Parcelamos em até 12 vezes. E você ainda pode usar o auxílio emergencial para o pagamento. Fale com a Gisa pelo WhatsApp 699-9358-9673. Só fica sem energia quem não negocia. Porto Velho já tem cerca de 1.000 mortes por Covid. Só nos últimos dias foram mais de 20 mortes. Mesmo assim, muita gente não está se cuidando. Muita gente está nas ruas sem máscara e fazendo aglomeração. Porto Velho não pode parar. Mas de que adianta se você morrer? A equipe de saúde de Porto Velho não dá trégua para Covid-19. E você também não pode relaxar. Receba bem a equipe da saúde na sua casa. A Prefeitura está realizando consultas, entregando remédios e fazendo testes rápidos de Covid no seu bairro. Ligue 0800 647 5225 em caso de suspeita da doença ou dúvidas. E o mais importante é se proteger. Não deixe de usar máscara, mantenha as mãos sempre limpas e não faça aglomeração. Prefeitura de Porto Velho. Juntos vamos zerar as mortes por Covid. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, o programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. Abrindo o programa de hoje de forma triste, né? Faleceu um amigo muito querido da cidade de Porto Velho, que é o Theo Afonso. Theo, professor de inglês, ex-servidor do Ministério Público, cantor profissional. Ele estava internado na Regina Passos aqui há aproximadamente 15 dias e faleceu hoje, vítima da Covid-19. Era casado com Isabel Piveta, com quem fazia parceria, cantando no Bar das Árvores, é muito conhecido aqui na capital, para você do interior. Recanto das Árvores, que fica na João Goulart, ali perto do no bairro São João Bosco. O velório acontece na funerária São Cristóvão e o cortejo sai às 15 horas, cumprindo os protocolos sanitários. Também faleceu no fim de semana
o Herman Lobo, filho de uma família tradicional de Porto Velho, filho do João Lobo, muito conhecido, falecido também, cujo nome originou-se a Cidade do Lobo. Era um terreno que ele tinha aí, nesse bairro Cidade do Lobo, e portanto um terreno muito grande, e dali originou-se a Cidade do Lobo. Também lamentamos o estado de saúde do professor Matias. Matias é meu parceiro aqui da Voz do Povo, agora há bem poucos dias me substituiu aqui no programa. O estado de saúde do professor é grave, ele está entubado aqui na Regina Paz, vítima também da Covid-19. O professor, no período da nossa convivência aqui, me dizia que vinha se cuidando, mas essa doença é bem traiçoeira. Embora as pessoas estejam se cuidando, mas ela vem solapando vidas e se insinuando nas famílias porto-velhenses e, por consequência, tirando nossos entes queridos. Bom, abrindo o programa então com essas 3 notícias ruins, infelizmente, no caso do professor Matias, eu falei com ele na quarta-feira passada agora, e ele me disse, ele já estava internado, me disse que estava com muito medo dessa doença. Conversei com ele, disse: rapaz, eu estou morrendo de medo aqui dessa doença aqui na Regina Paz. Ainda disse para mim: amigo, te cuida, porque não é brincadeira essa doença. E ele sentiu-se mal então na segunda-feira 21, quarta-feira ele foi internado, foi o dia que ele falou comigo. Aí a doença agravou-se, ele está entubado. E ainda no dia de ontem eu fiz contato com a filha dele, e ela me dizia que ele está com mais de 50% dos pulmões comprometidos. E por conta disso, ele precisou fazer um tratamento, eu acho que é pronatório, alguma coisa assim. Daqui a pouquinho o doutor Amado, que é o nosso convidado de hoje, vai dizer um pouco sobre isso. Mas ele, então, em vista dessa doença, está em estado gravíssimo. A gente precisa de muitas orações, professor Matias voltar. A exemplo dos demais outros 2, também pessoa muito querida no seio social, parceirão da Voz do Povo, me acompanha aí nesses 30 anos, me substituindo nos programas que eu faço, tanto em rádio quanto em televisão. Então fica aqui as nossas condolências às famílias dos 2 primeiros, o Herman e também o Theo, e as orações ao professor Francisco Matias. Bom, abrindo o programa de hoje também com as manchetes do site rondonoticias.com.br, que traz então os números da Covid-19. Por data de ontem foram registrados então 4 óbitos nas últimas 24 horas, sendo um homem de 68 anos de Porto Velho, de 57 de Paraná, uma mulher de 77 de Cerejeiras e um homem de 82 anos do Vale do Paraíso. Até agora, então, 1.747 pessoas já morreram. É muita gente, né? Então, vamos lá. Casos confirmados até agora, 92.775. Ativos, 11.071. Pacientes recuperados, 79.957. Óbitos, 1.747. Pacientes internados na rede estadual de saúde, 180. Filantrópica Santa Marcelina, 6 pessoas. Pacientes internados na rede privada, 36. Internados na rede municipal, 55. Total de pacientes que nesse momento se debatem com essa doença, 285 pessoas. Foram realizados 290.558 testes. 400 pessoas estão na fila aguardando os resultados. Esta aí é a primeira, então, a segunda notícia de hoje. Outra notícia diz respeito ao Urso Branco. Bandidos tentaram, então, fuga, cerrando grade, mas foram impedidos. Foi ontem que aconteceu isso. Eles bateram panela, fizeram uma gritaria danada para tirar a atenção dos agentes, mas os agentes não foram na conversa, não. Então, interceptaram esta fuga.
ainda com data de ontem, são manchetes do rondonoticias.com.br. Polícia prende casal que abandonou filhos trancados no Morar Melhor. Foi ontem também que aconteceu. A Polícia Militar prendeu, então, na tarde de ontem, um casal que foi embora, trancou os filhos no apartamento do primeiro andar do Morar Melhor. Foi embora, depois quando voltou, 18 horas, as crianças estavam trancadas sem comida. E a polícia foi lá e prendeu. Esse abandono de incapaz ia ser uma irresponsabilidade sem tamanho dos pais que fazem isso. Ontem também, um policial matou um homem que tentou matar um pastor. Ele estava com um facão, tentou matar o pastor, e um policial que estava então em oração, sacou da arma e matou o sujeito. Isso aconteceu na estrada da Areia Branca. O nome da vítima é Adilson Alves de Lima, foi executado pelo policial civil. O homem teria tentado atacar a golpe de facão um grupo evangélico, inclusive o pastor, e o policial que estava também no meio das orações, sacou da arma e matou o sujeito lá. Radialista Isaac Laurentino sofre atentado a bala em Rondônia. Esse radialista da Rádio Planalto de Vilhena sofreu atentado então na noite do final de semana, sexta-feira. A vítima dirigia seu veículo quando foi interceptado por dois homens em uma motocicleta, e então o grupo sacou de uma arma e atirou no radialista. A polícia investiga se tem a ver também com a questão política. Adolescente é flagrado estuprando um primo de 3 anos. Isto aconteceu na zona leste de Porto Velho. Um adolescente de 15 anos foi flagrado pelo primo dele, que estava com uma criança de 3 anos estuprando. Ele foi detido e também levado para a central de flagrantes. No período de Natal, pelo menos 6 mulheres foram vítimas de feminicídio. Aí a gente então, tudo isso está no site rondonoticias.com.br. Você pode acessar o Rondonoticias. E para finalizar também, Ji-Paraná e Cacoal estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. A quantidade de leitos então de Ji-Paraná e também de Cacoal, em vista da Covid-19, 100% já foram ocupados. Estas são as manchetes do rondonoticias.com.br. Feita a abertura do programa, a gente vai fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho o médico Amado Raal estará aqui na Voz do Povo, vai falar a respeito dessa doença, de uma forma em geral, tratar das questões relacionadas à saúde. Eu vou fazer um primeiro intervalo. Lembrando que o telefone do programa, o WhatsApp é 99214-5306. 99214-5306. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234722. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O
teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Sua meta é virar o ano sem contas atrasadas? A Energisa realiza com você. Use o 13º e tenha mais tranquilidade. Parcelamos em até 12 vezes. E você ainda pode usar o auxílio emergencial para o pagamento. Fale com a Gisa pelo WhatsApp 699-9358-9673. Só fica sem energia quem não negocia. Porto Velho já tem cerca de 1.000 mortes por Covid. Só nos últimos dias foram mais de 20 mortes. Mesmo assim, muita gente não está se cuidando. Muita gente está nas ruas sem máscara e fazendo aglomeração. Porto Velho não pode parar. Mas de que adianta se você morrer? A equipe de saúde de Porto Velho não dá trégua para Covid-19. E você também não pode relaxar. Receba bem a equipe da saúde na sua casa. A Prefeitura está realizando consultas, entregando remédios e fazendo testes rápidos de Covid no seu bairro. 5 em caso de suspeita da doença ou dúvidas. E o mais importante é se proteger. Não deixe de usar máscara, mantenha as mãos sempre limpas e não faça aglomeração. Prefeitura de Porto Velho. Juntos vamos zerar as mortes por Covid. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o programa Voz do Povo, a sua tribuna popular. Agora a entrevista começa com o médico Amado Raal. Vamos lá então, José. A Voz do Povo. Entrevista. Muito bem, o programa agora com a entrevista do doutor Amado. Boa tarde, doutor Amado, seja bem-vindo. Boa tarde, ouvintes da Voz do Povo. É um prazer estar aqui, apesar de a gente ter tantas notícias ruins nesse final de semana, de pessoas muito ligadas a nós, mas a vida segue, nós temos que ter cuidado, exercer a máscara, o álcool gel. Mesmo assim, isso não é um tratamento, isso não é uma maneira, não vai dizer que isso aí vai resolver, ninguém vai pegar Covid. A gente lamenta muito essa situação de pessoas muito chegadas a nós, estando assim, e outras pessoas que nós não estamos no dia a dia convivendo, mas é preocupante. As famílias porto-velhenses, rondonienses estão sendo ceifadas, né? Vidas, né? Perdemos muitas pessoas mesmo, muitas pessoas. O pessoal está levando a brincadeira. Nós temos pessoas, nós temos colegas, amigos, empresários, médicos. Hoje morreu um médico, foi ontem, né? Ontem morreu mais um médico. Nós perdemos uns grandes profissionais aqui na área da saúde. Infelizmente a coisa é muito séria. A gente fala e explica, mas a população ainda não está levando as coisas muito a sério. Hoje eu estou com 2 primas na UTI do Samar, muito mal, muito ruim. Sabe? Então, quer dizer, as pessoas, eu estou aqui bradando praticamente todo dia e a gente não vê das pessoas, quase que não vê, enfim, as pessoas preocupadas de fato com essa doença. Bom, deixa eu abraçar o DJ Daniel Campos. Boa tarde, Feliz Natal, muito obrigado, Daniel. Deus abençoe o professor Matias. Minha amiga Regina Pinho, nesse momento ligada na Voz do Povo. Estamos na torcida pelo restabelecimento da saúde do professor Matias.
professores do Classe A, Carla também, e sua irmã que se encontram hospitalizadas. E eu agradeço então a Regina, minha amiga Regina Pinho, que nesse momento está ligada na Voz do Povo. Esperança e fé em Deus, tudo vai dar certo. O Ismael de Oliveira Viana também está em Nova Mamoré, ligada na Voz do Povo. A Regina está em Vilhena, então Nova Mamoré está em Vilhena. A Fernanda Moraes se ligou no programa, obrigado Fernando, um abraço. Fred Nunes, Dona Fátima Almeida está em João Pessoa, ligada na Voz do Povo. E o meu amigo Lansdorf, manda abraço ao doutor Amado. As vacinas são eficazes ou é briga política? Cadê a entrevista que vejo? Cada entrevista que vejo é um absurdo. E o Jailton Vilaça também se ligou na Voz do Povo. Doutor Amado, essa doença está arrebentando com a vida das pessoas. Eu gostaria da sua interpretação sobre essa doença, sobretudo com a politização dela. O que acontece, Arimar, essa doença, ela vem ali desde meio de janeiro, já conseguiram detectar essa doença e começando a quando explodiu a partir do mês de março, que explodiu isso a nível nacional e mundial, né? E as pessoas ainda não tiveram a consciência de saber que é uma doença coisa séria. Veja, nós perdemos aí quase 180 mil pessoas no país, nós perdemos, e as pessoas ainda continuam fazendo aquelas aglomerações. Até o momento nós não temos tratamento, nós temos somente especulações de alguns medicamentos, não temos, o que a nossa esperança é a vacina, que muitas vezes estão criticando a vacina. Tem alguns países que já começaram a vacinar a população, inclusive na América do Sul, acho o Chile, a Argentina já começaram, e nós estamos nessa briga tentando introduzir essa vacina no nosso país, sabe lá de qual marca que seja. O que eu falo muito é que nós não temos nada comprovado se a vacina é eficaz, não temos nada comprovado se a ivermectina é eficaz, se a cloroquina é eficaz. O que nós temos que observar... Mas esse é o tratamento de hoje. Nós temos o tratamento de hoje, nós não temos que ver se é eficaz. Então, o que nós estamos observando é que é tudo tentativa, né? As pessoas estão tentando, que ivermectina, a vacina, mas nós temos que tentar. Se a vacina é eficaz ou não é eficaz, não temos nada além dessa vacina tão suspeita que eles estão falando a nível mundial. Mas nós temos que começar a aplicar essa vacina e aguardar os resultados. Você tomaria essa vacina, doutora Maria? Eu, com certeza. Tomaria, independente dela ser chinesa? Não, eu quero saber, alguma coisa tem que ser feita. Se eu não tomar essa vacina, eu corro risco. E se eu não tomar, eu posso correr risco também. Então, quer dizer, fica uma situação que a gente corre, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então nós temos que pegar essa vacina e fazer na população, e vamos rezar para essa população, vamos estudar, vamos acompanhar para ver se ela é eficaz em sua totalidade, em 100% na totalidade de cura, ou se não de prevenção. Doutor Amado, só em Rondônia já perdemos 1.747 conterrâneos, hein? 1.747 pessoas, com data de ontem, mas hoje já teve o TEL. E esse médico de Paraná, salvo engano, deve dar mais umas 5 pessoas. E o professor pessoas também, né? O professor que faleceu no sábado. O Herman. O Herman, né? O Herman, né? É professor então, também. É professor também. Então, quer dizer, o que nós perdemos, muitas pessoas, e nós, cada vez que vem um a óbito, a gente analisa, algumas pessoas são ligadas a gente, Arimar, muitas pessoas que se foram, muitos médicos se foram, enfermeiras se foram, a gente fica bastante abalado com essa situação, e sabendo muitas vezes a gente é impotente para poder salvar vidas. Nós que somos médicos, a gente fica impotente para salvar. O que acontece? A gente trata a consequência do vírus, a gente trata uma pneumonia, naquele momento nós tratamos. Tem pessoas que pegam a doença, saem muito bem do hospital, e a sua maioria muitas vezes vai a óbito. Deixa eu abraçar aqui o meu ilustre Lansdorf, eu já falei, e o Antônio Neto, cumprimento do doutor Amado. Obrigado, deseja Antônio. boa sorte, Feliz Natal, muito obrigado. A Odete Cavalcante em Jaru também, manda abraço, doutor Amado. O Ivaldo Flamengo, poxa, doutor Arimar, estou triste pelo amigo Matias e torcendo pela sua recuperação. O Rony Glécia está no projeto Sidney Girão, ligado na Voz do Povo, muita gente morrendo também pela aquela região de Sidney Girão, e eu agradeço a gentileza de todas essas pessoas que nesse momento se ligam na Voz do Povo. Doutor Amado, logo que surgiu essa doença, o primeiro que morreu foi um taxista ali na rodoviária, né? Mandaram dar para ele de pirona, ele foi para casa. De lá para cá, o que avançou a seu ver? Naquele momento, muitas pessoas pensam, a gente pensava,
Claro que todos os profissionais não tinham aquela experiência, nós não tínhamos aquele know-how, dizer que essa doença era grave, estava começando uma coisa assim que nós não sabíamos que rumo tomar. Se era tratar somente os sintomas, que é uma febre, que é uma nebulização, se for uma pneumonia com algum antibiótico, isso nós não tínhamos a noção da gravidade daquela doença. E com o passar desses óbitos, com o passar de internações, foram evoluindo em tratamentos e acompanhamento com mais precisão. Aquele que precisava de UTI, nós não estávamos preparados para ter aquele número de leitos de UTI para atender essa população, aí entubava, enfim, não tinha a experiência que nós temos hoje. Claro que essa experiência que a gente tem não vai salvar todas as vidas, mas já tem um know-how de como seria o início de um tratamento. Já há um protocolo firmado hoje? Já tem um protocolo firmado. Muito bem, Dona Maria de Fátima de Moraes também se ligou na Voz do Povo. Doutor Amado, o município ainda cambaleia no que diz respeito a leitos de UTI e tudo mais, e o Estado também vem fazendo aí a sua parte, criou um hospital, os empresários ajudaram. Como é que o senhor avalia hoje, com a interpretação que o senhor faz hoje, da atuação do Estado e do município no que pertine a esta doença? São duas situações, Alemar. Nós temos o Estado e o município. O município, ele não é preparado para ter algum leito hospitalar. Os leitos que o município tem são das UPAs. As UPAs têm os leitos dela, a média de 15 a 20 leitos cada UPA. A UPA foi feita para atendimento de urgência e emergência, né? Você fica ali 12 horas, tem algum problema mais sério, caminha para o João Paulo. E as policlínicas e as unidades básicas de saúde fica para fazer os testes, fazer os acompanhamentos e dar os diagnósticos. E o Estado não, o Estado tinha, no momento, era uma UTI de 6 leitos no Semetron, se não me falha a memória. Nós tínhamos no hospital de base uma média de 20 leitos, nós tínhamos no João Paulo uma média de, entre a AME e o hospital João Paulo II deveria ter uns 20, 25 leitos. Enfim, a quantidade de para atender essa população. E os empresários reformaram uma instituição na Zona Leste, um novo hospital, se adaptaram, fizeram. Agora, claro que nós não tínhamos competência, nós tínhamos a quantidade de leitos suficiente para atender a população. Aí deu uma esfriada. Esfriou um pouco, os leitos foram desativando alguns leitos, foi tirar o hospital, alguns hospitais que eram credenciados de uma hora para outra já tiraram, porque diminuiu o número de infectados, de UTI, e logo em seguida veio aquela avalanche novamente com gosto de gás. Ela veio bastante agressiva. Muitas vezes eles falam que pode ter sido, alguns casos falam que você teve recidiva. Eu tive o Covid no ano passado, mês passado, e esse mês eu estou de novo com Covid. Então, quer dizer, essas fórmulas, essas maneiras de dizer que teve uma ou duas vezes, até o momento não tem nada comprovado. O que se pode ter do Covid é a mutação do vírus. Se você teve aquele vírus, esse vírus estiver sendo uma mutação, o mesmo vírus não se contamina novamente. Mas, doutor Amado, eu conheço casos de pessoas que trabalharam comigo, inclusive, que tiveram a Covid, aí depois veio a recidiva com os mesmos sintomas e algumas variações, e todo mundo acha que é a Covid. Um jornal nacional, agora há pouco tempo, dizia então que foi o primeiro caso no Rio de Janeiro, São Paulo, não lembro onde, mas aqui mesmo em Porto Velho, eu próprio tenho conhecimento de pessoas, como eu disse, que trabalharam comigo, uma moça que trabalhou comigo, que ela teve na segunda vez e contaminou o restante da família. Como é que explica isso? É isso que eu estou falando. Nós não temos ainda um trabalho. Agora, o mesmo vírus ele não contamina, ele pode contaminar novamente a pessoa, desde que. Mas já há estudos comprovados disso? É que se fala muito, né? Que estão se falando aqui. Teve muitos casos, como você teve de um pessoal chegado a você, que teve essa doença e teve a recidiva. O que eu quero dizer é que esse vírus ele pode ter tido uma mutação, vindo outro tipo de vírus com os mesmos sintomas, só que ele vem mais agressivo. Essa segunda fase vem mais agressiva de contaminação. Aquele que já teve uma vez, teve outro. Também teve muitos casos que foi diagnosticado que seria igual outra doença, não estou dizendo que são todos, mas teve dizendo que era Covid e não era Covid. Mas a maioria dos casos que estão se falando em recidiva pode ser a mutação do vírus. Mas ele mesmo, o vírus original, ele só vai contaminar uma vez. Mas ele pode fazer uma mutação e ele dá os mesmos sintomas, as mesmas complicações que deu o primeiro contato. Bom, eu quero abraçar então a Dani Silva, orando pelo professor Matias. Obrigado a Dani, também o Jailton Vilaça. Doutor Amado, sabemos que uma vacina tem que estar mantida numa temperatura de 70 graus, abaixo de zero. E sabemos que Porto Velho não existe
esse motor de resfriamento, ele me diz aqui, esse motor de resfriamento que chega a esse grau de temperatura. Essa temperatura, caso essa vacina chegue, Porto Velho está em condição de recebê-la? Tem sim. Nós temos aqui a geladeira adaptada para receber essas vacinas, tanto que ele recebe as outras vacinas, elas são acomodadas numa câmara fria, e essa câmara ela tem competência de manter essas vacinas. O que tem que ser feito é botar essas vacinas para correr logo, no meio dessa população, começar a aplicar, chegar logo, começar a aplicar na população imediatamente, não podemos esperar mais, porque senão vamos perder mais gente ainda. Bom, eu vou fazer o segundo intervalo. Eu quero pedir a você, se quiser participar do programa e desejar, o que para nós é um grande prazer, manda mensagem no telefone 992145306, 992145306, o WhatsApp da Voz do Povo, ou então você entra no site rondonoticias.com.br. Lá você vai ter um banner que vai aparecer para você, clica no banner, abrem-se os bastidores da Voz do Povo, tá certo? Então o telefone, para você que está no seu carro agora, 992145306, você aproveita, ouve a Rádio Caiari no carro e vê as imagens dos bastidores da Voz do Povo na entrevista com o médico Amado Raal. Eu volto já já. Você Porto Velho já tem cerca de 1.000 mortes por Covid. Só nos últimos dias foram mais de 20 mortes. Mesmo assim, muita gente não está se cuidando. Muita gente está nas ruas sem máscara e fazendo aglomeração. Porto Velho não pode parar. Mas de que adianta se você morrer? A equipe de saúde de Porto Velho. Covid-19. E você também não pode relaxar. Receba bem a equipe da saúde na sua casa. A Prefeitura está realizando consultas, entregando remédios e fazendo testes rápidos de Covid no seu bairro. Ligue 0800 647 5225 em caso de suspeita da doença ou dúvidas. E o mais importante é se proteger. Não deixe de usar máscara, mantenha as mãos sempre limpas e não faça aglomeração. Prefeitura de Porto Velho. Juntos vamos zerar as mortes por Covid. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar,